Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Pauta Saúde, aqui onde a gente traz informações e tira dúvidas para tudo que você precisa saber para o seu bem-estar. E hoje não é nada diferente, estamos no Novembro Azul e vou receber aqui um psicólogo para falar sobre a questão do acompanhamento no tratamento em prevenção aí ao câncer de próstata e todas as importâncias. Então fica aí sentado e vamos falar agora com o Gildo. Olá, Gildo, seja muito bem-vindo ao programa Pauta Saúde. Olá, muito bom dia, bem-vindos a essa audiência maravilhosa aqui no programa TV Feira. É uma honra estar aqui presente falando sobre saúde mental e principalmente sobre o público masculino no Novembro Azul. Isso mesmo, muito bom te receber aqui. A gente vai trazer aí muitas coisas nesse bate-papo que é bem importante para os homens, nesse tratamento. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas antes eu vou iniciar para saber essa questão, como você se apaixonou pela psicologia, o que é que você faz, para estar aí ajudando a sociedade. Bom, começou na adolescência, Meu pai, ele sucumbiu, pela depressão no período quando eu tinha 16 anos. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a psicologia na época. Antes eu nem cogitava fazer psicologia. Sim. Eu sonhava em fazer arquitetura, por exemplo. Olha só, completamente diferente, né? Totalmente diferente. Uhum. E aí eu vi através do meu pai, através do seu adoecimento, ele também passar pelo processo de recuperação, Ele fez um acompanhamento psicológico e psiquiátrico durante 2 meses, com intervenção medicamentosa e tal, e foi conseguindo se reerguer. Então, a partir dali eu tive um olhar para a psicologia e falei, isso é algo que é possível, é algo que realmente é tangível, que tem força, tem influência e ajuda realmente as pessoas. Eu acho que eu posso fazer isso. E a partir daí eu comecei a me interessar e a pesquisar pelo assunto e ingressei na faculdade. Eu mesmo sou voltado de amigos psicólogos, a maioria dos meus amigos são todos psicólogos. Minha irmã é psicóloga, então acho que é uma profissão extremamente fundamental daqui para frente, Sim. Com essa questão do futuro, da tecnologia, essas coisas que deixam a gente extremamente ansioso. Mas vamos mudar o assunto e vamos para o foco, que é sobre a prevenção do câncer de próstata. E eu tenho algumas perguntas aqui que vai envolver a questão do acompanhamento psicológico. Como é que isso pode influenciar aí na melhoria dele, tá? Qual é a relação entre a saúde mental e o diagnóstico do câncer de próstata? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, acho que é importante falar sobre a dificuldade para o homem em si buscar ajuda, Uhum. Acho que é um problema que antecede a qualquer outro em relação ao adoecimento psíquico, mental e de saúde no geral, O homem é sempre muito resistente a buscar ajuda. Então, primeiro se nega-se a necessidade da ajuda, para depois, só quando já está na pior das hipóteses, no pior cenário possível, para aí sim recorrer e quando recorre. Sim. Então, assim, passa muito por essa questão da negação da ajuda, de se ver vulnerável, se ver com alguma necessidade e verbalizar isso para outras pessoas, Estou sentindo dores aqui, estou sentindo um sintoma aqui, vou no médico. Isso é um desafio, é um abismo gigante para o homem, no geral, na nossa sociedade, Então, assim, passa muito pelo viés do autocuidado mesmo, O estresse, ele é um ponto gatilho para levar outros adoecimentos, principalmente no campo oncológico. Então, o estresse, ele apresenta sintomas físicos, inclusive, manchas na pele, coceira. A pessoa tende a ter essas reações naturais a partir do momento em que ela somatiza todos os sintomas através do silêncio, inclusive, por não poder expressar o que está sentindo, não recorrer à ajuda. Então, o processo psicoterapêutico ele funciona como um mecanismo de manutenção da nossa saúde também, como um todo. A mente tem que estar saudável, para que todo o seu processo ali, até de recuperação, para quem acaba tendo o câncer de próstata, isso é muito fundamental. Sim. Porque se a mente não estiver alinhada corretamente para regenerar e tratar tudo aquilo ali interiormente no corpo, vai ter uma grande dificuldade. Sim, eu sempre pauto na questão da saúde mental como prevenção, cuidar da saúde mental no geral de forma preventiva, como uma manutenção mesmo, e não somente no pós-adoecimento, Sim. Que é o mais recorrente, é o mais comum as pessoas buscarem ajuda, quando já está no limite ali. Então a gente precisa normalizar o cuidado com a saúde mental, principalmente nós homens, que temos uma resistência maior em buscar ajuda. Isso acontece muito. Vou fazer mais outra pergunta para você. Qual é a importância do acompanhamento psicológico em pacientes diagnosticados ou que têm uma suspeita da doença? O suporte emocional, para poder amparar o sujeito que está em adoecimento e também, em contrapartida, um suporte com a família, Porque a família fica muito aquém do que fazer, como falar, como abordar, para poder acolher o sujeito em condições de saúde debilitada, como é o câncer de próstata. Então, por exemplo, na minha família eu tive meu avô que passou por esse adoecimento. Então,
tinha assim aquelas brincadeiras de falar, vai ter que fazer o exame do toque, né, com o urologista e tal. Muito. E meu avô, ele já tinha 60 anos de idade quando fez o exame, foi diagnosticado. E aí, a partir disso, ele fez o tratamento e a gente esteve empenhado em fazer os cuidados, né, cotidianos em casa, né, troca de curativa, etc. Então, é se permitir mesmo cuidar de si e normalizar que o câncer de próstata ele tem cura, ele tem meios alternativos também para a recuperação, né? E não entender o adoecimento do câncer como uma medida fim, como se fosse um atestado de óbito já. Estou com câncer, eu vou morrer amanhã, por exemplo. Então, gera-se um desespero, gera-se um medo ansioso. Então, o processo psicoterapêutico entra aí como um suporte, né, para a pessoa normalizar aquele adoecimento, humanizar ele, para a partir disso fazer uma gestão emocional para lidar com esse adoecimento. Por isso que a gente trouxe aqui esse tema e te convidando também, porque acho que em diversos fatos acontece que a pessoa não tenha uma rede de apoio. Então, essa rede de apoio pode ser encontrada com um psicólogo, entende? Para você se autocuidar, né? Que isso é muito importante para pacientes aí que não tenham essa rede de apoio afetiva, até mesmo em casa, com familiar ou algo do tipo. Sem dúvida, e eu gosto de trazer com um trabalho em equipe, né? A rede de apoio vai ser a família, e o psicoterapeuta, ele vem como uma rede de suporte, né? Alguém que tem um entendimento clínico, científico, que vai amparar ali a família com as ferramentas necessárias para poder gerir melhor essa crise, né? Esse adoecimento. Sim. Eu acho que o psicólogo também pode ajudar, de certa forma, ao pré, né? A prevenção, a aceitação do homem, a questão da masculinidade, em querer fazer o exame, né? Que isso é bem... acontece muito. Sim. Né? Muitos homens. E eu percebo que a maioria dos homens também não se cuidam tanto quanto as mulheres, né? Em questão de saúde. É estatístico, né? Tanto é que é uma repercussão severa quando a gente fala sobre, por exemplo, os números de taxa de suicídio. Sim. A predominância maior é masculina, né? E isso já é uma consequência dessa não busca por ajuda, desse silenciamento, né? Então existe muito preconceito por parte de nós homens, que é uma coisa cultural, né? Passada através do patriarcado, que para muitos é um lugar de privilégio, né? Tem uma autora chamada Brigitte Vassalo que ela fala muito sobre essa coisa dos papéis de gênero e o quanto o machismo ele é um mecanismo também de adoecimento para os homens, né? Justamente por conta dessa coisa de que só se pode ser homem se for dessa maneira. Assim. Um exemplo de virilidade, de força, de que não demonstra vulnerabilidade, que não mostra fraqueza, que não pede ajuda, que suporta tudo sozinho. Então isso também é um mecanismo de adoecimento para o próprio homem. Tem outra pergunta agora. Pacientes que têm câncer de próstata estão mais propensos a desenvolver depressão e ansiedade? Como o acompanhamento pode auxiliar nisso? Bom, acredito que essa questão do adoecimento é uma coisa que está muito mais normalizada hoje em dia, né? É uma pauta contemporânea, atual, principalmente pós-pandemia, né? Muita gente se viu em casa adoecido, sem ter perspectiva de futuro, inclusive, né? Muita gente falecendo por conta da própria Covid-19. E aí a gente criou-se um medo, né? Um medo geral por notícias que vinham de fora, todo o mecanismo político durante o período, né? Que fez uma gestão, né? da crise, que muitas vezes as informações ficavam mais confusas do que objetivas. Então ampliou-se, né? Ou evidenciou-se cada vez mais o quanto a gente estava adoecido enquanto sociedade, né? Então eu tive vários relatos de pacientes que eu acolhi nesse período em que a gente não podia ter atendimento presencial. Então a gente tinha que recorrer a um atendimento online, né? Através de videochamada, etc. Então eu acolhi muita gente de fora do país e também que trouxe essa mesma perspectiva. Pacientes meus que são de Portugal, que moram na Holanda, que falam português, né? Que são brasileiros, que moram lá. E falavam desse medo, né? Pelos parentes que moravam aqui, como é que estavam sendo acolhidos, porque lá eles também, apesar de ter informações confusas, ainda conseguiam ter um maior suporte, por exemplo. A vacina chegou mais cedo, então tem uma N questão de coisas aí que às vezes a gente também não pode ignorar, né? E falar sobre saúde mental também é um ato político, né? A gente não pode ignorar esse fator. Se a gente não cuida do básico, a gente não consegue cuidar do macro, né? Então, assim, eu tive muita gente que enfrentou a ansiedade nesse período, ficou evidente que ela era uma pessoa ansiosa e somatizou-se na questão do adoecimento, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, a ponto de precisar de intervenção medicamentosa,
Eu tive relatos de pacientes que acabaram desenvolvendo crise de pânico também. Então, acho que passa muito pela questão do cuidado paliativo. Se você tem acesso ao básico, Sim. sabe que o sistema de saúde funciona, sabe que lá no seu posto de saúde tem no equipamento profissionais na área de saúde aptos para cuidar de você, e você recorre. E, infelizmente, a maioria das pessoas sequer buscam esse direito e acesso a esse serviço também. E, às vezes, quando buscam, tem que lidar com outras questões mais subjetivas, que é do trato humano mesmo, né? Sim. Por isso que o SUS, hoje, ele está amparado também pela questão do atendimento humanitário, né? Que são pessoas cuidando de pessoas. E quem cuida dessas pessoas, que cuida de pessoas. Então, você vê que é uma necessidade ampla de cuidado, de gestão de emoções, de gestão da nossa saúde como um todo. O acompanhamento psicológico pode ter impacto positivo na adesão ao tratamento e na qualidade de vida dos pacientes que têm o câncer de próstata? Como isso ocorre? Bom, a gente pode ampliar isso para uma discussão geral de quem atua diretamente no hospital, por exemplo. Tenho colegas da área que atuam no campo hospitalar e que atuam diretamente com pessoas adoecidas no campo da oncologia, né? Com outros tipos de câncer, por exemplo. E é sabido que, através do suporte psicoterapêutico, no hospital, no ambiente hospitalar e também domiciliar, essa pessoa ela vai estar melhor amparada para gerir essas emoções, tanto para o suporte individual quanto para a família, né? Para a orientação, para fazer esse intermédio também com o papel do médico, que é de orientação. Sim. Então, tem gente que às vezes não recebe muito bem, às vezes um diagnóstico através do médico, e o médico às vezes pede para essa intervenção ser feita justamente através do psicólogo, né, para poder manejar aquelas informações e a família ser amparada mediante notícia, né, mediante informação. Então, a psicoterapia ela oportuniza também o sujeito de ressignificar, por exemplo, essa resistência que a gente falou anteriormente, né, sobre o uso de medicação. Então, o paciente oncológico ele vai precisar de intervenções medicamentosas, vai passar pela quimioterapia. Então, tudo isso assusta. Poxa, eu vou fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair. Então, imagine uma pessoa que é vaidosa, né, tá adoecida e o cabelo dela, ela atribui 90% da sua autoestima, da sua alegria. São diversos processos, né? Quando você aceita que teve câncer e aí vai toda essa questão do processo da aceitação, do luto antes, né? Que passa por aquele luto, são muitas camadas, a frustração, né? A gente chama muitas pontes, né? Para passar. Sim, e o medo da morte que é evidente, né? Acho que todo mundo que passa por um processo desse fica com um medo evidente da morte. É sabido que a gente tem o ciclo da vida, de início, meio e fim, mas quando você é comunicado e lembrado, você tem prazo de validade. Isso já gera na gente um impacto diferente em como a gente enxerga a vida. Por exemplo, um paciente que passa por outra circunstância traumática, um acidente de carro. E ele sobrevive. Um acidente que as pessoas chegam para ele, rapaz, você sobreviveu a isso. Nunca vi ninguém sobreviver de um acidente igual ao seu. Ele passa a ter um olhar diferente para a vida. Ele passa a olhar para as relações dele como um todo. Ele passa a ressignificar a pressa que levou ele a sofrer aquele acidente, por exemplo. Né? Então, eu acho que todo adoecimento ele traz nessas circunstâncias um ensinamento, uma ampliação de perspectiva sobre a nossa vida. Gil, a gente vai entrar agora numa dinâmica que é mito ou verdade, e tudo que eu afirmar, você vai responder, e aí você desenvolve a pergunta para tirar essa dúvida, tá? Okay. O estresse causa câncer de próstata, isso é mito ou verdade? Verdade com abre aspas, né? Ele é um dos fatores, ele não é o único fator responsável, né? Porque a gente sabe que as causas são multifatoriais, então, mas é verdade, sim. É um dos fatores do estresse ali que pode ocorrer durante todo um grupo. Então, essa questão é importante o manejo. Dá pra ver? Sim, de adquirir o câncer de próstata. Exato. Homens com câncer de próstata podem desenvolver depressão, mito ou verdade? Verdade. Assim como o câncer de próstata ele é multicausal, a depressão também. Então, aquela questão que a gente falou anteriormente, né? O próprio medo da morte pode começar a fazer com que a pessoa normalize ou reproduza aquilo com muita frequência, né? Poxa, eu tô com câncer, eu tô com o tempo de vida limitado, eu vou morrer
logo, breve, Se né? dá logo o atestado. Eu gosto de associar isso, por exemplo, à terceira idade, uma pessoa idosa. A pessoa idosa ela começa a perder o ciclo social dela de amizades, por exemplo. Pessoas da mesma faixa etária começam a morrer por conta da idade, por conta de adoecimentos. Então ela começa a olhar para a própria vida com um certo vazio. Eu falei, poxa, meu prazo de validade está chegando, eu estou perto da morte e tal. E a gente sabe que não é bem assim, né? A vida, enquanto a gente está aqui, a gente pode dar continuidade, pode mudar a nossa perspectiva e mudar as circunstâncias. Com certeza. E sobre o que a gente falou também na questão do apoio, né, familiar. Sem dúvida. De qualquer forma que seja, tendo uma base como apoio também melhora e ajuda bastante. A saúde mental pode influenciar na recuperação da próstata, mito ou verdade? Verdade. Uhum. Né? Toda luta que a gente enfrenta, ela se torna mais desafiadora quando a gente tem que lidar com isso sozinho. Né? Então, toda fonte de adoecimento na questão do âmbito de saúde mental passa muito por essa ausência, às vezes, de uma rede de apoio, de uma rede de suporte adequada. Porque uma coisa é você ser amigo de alguém e falar conforme a sua experiência de vida, querendo intervir na vida do outro, conforme você acha que é melhor. E às vezes você está reproduzindo um comportamento de controle. Você acha o que é melhor para outra pessoa e tenta intervir de forma direta. Então isso às vezes cria um afastamento também. Então o melhor lugar para se buscar ajuda nessa questão do desabafo, de falar sobre questões que às vezes você pode se sentir julgado socialmente, é na psicoterapia, né? Que lá você vai ter um suporte mais direto, mais objetivo e sem passada de pano também, que quando a gente tem que puxar a orelha, a gente também puxa para a pessoa cair em si e fazer alguma mudança realmente na sua vida. Sim. Só para a gente concluir aqui nosso episódio, né? É muito importante você, homem que esteja aí do outro lado, fazer o exame para prevenção, até mesmo que você não queira contar a alguém, né? Que você por si só vá lá, realize seu exame. Só não deixe de fazer pela questão da masculinidade, tudo isso, que é uma coisa que também pode ser tratada na psicologia. Sem dúvida. Né? Essa questão da resistência em ir fazer apenas um exame que é pro próprio bem, né? Sim. E como o próprio ditado popular já diz, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Então a gente pode ampliar isso para tudo, né? Tanto na saúde mental quanto em outras questões. Já pegou algum caso assim de querer essa autoaceitação de algum paciente masculino que passou por algo desse tipo assim? Sim, principalmente na questão da orientação sexual, né? Tem muitas barreiras, assim, você cresce num lar religioso muitas vezes. Sim. E a própria família faz com que você se sinta amedrontado em falar sobre a sua sexualidade, por exemplo, né? Porque cria-se uma criança já com uma série de expectativas em cima dela. Quando crescer vai ser jogador de futebol, quando crescer vai ser médico, vai se formar em direito, né? Então, os pais, eles têm muitas projeções das suas não realizações de vida pessoal através da criança. Então, é uma bagagem que muitas vezes essa criança não pediu, inclusive na questão do campo da orientação sexual. Então, é rotineiro a gente receber demandas assim e tentar amparar da melhor forma. Eu tenho um exemplo muito bacana disso, de um ex-paciente meu, que ele já recebeu alta, né? Que ele teve muito receio, inclusive, de falar para mim, olhando no meu olho, sobre a sexualidade dele. E a partir do momento que eu normalizei isso, quando ele falou, que ele criou coragem para falar sobre isso, ele viu que ele poderia ser bem aceito, né? E através disso ele foi criando força, criando autonomia para ocupar outros espaços e normalizar, por exemplo, andar de mão dada com um parceiro dele, né? Até ele abrir isso para a família e a reação ser o oposto do que ele imaginava que seria. Ele achou que seria expulso de casa, etc. E na família acolheu, né? Então isso foi importante também, e mostrar como a rede de apoio e a rede de suporte andam bem em conjunto para poder a pessoa viver sua vida com plenitude, né? Com autenticidade. Com certeza, principalmente quando se trata de saúde, né? Ainda sobre o assunto, né, da questão do apoio familiar, eu tenho um mito ou verdade, que é o acompanhamento psicológico ajuda apenas o paciente, não a família. Mito ou verdade? É mito, é mito, né? Porque, assim, o psicoterapeuta, ele tenta ampliar não só a perspectiva do paciente, né, ou do cliente, do sujeito em adoecimento em questão, mas também para poder fazer essa intervenção com o casal ou com a família, né, no geral, para poder fazer essa ponte de troca de informações e achismos para o que de fato precisa ser feito de forma objetiva para ajudar no tratamento, né, dessa pessoa. Então, assim, o psicoterapeuta ele também não pode se limitar somente ao indivíduo que o busca. Ele precisa entender como o meio em que aquela pessoa vive interfere na sua saúde, no seu adoecimento também, né? Porque às vezes o próprio lar ele é fonte de estresse, ele é fonte de tormento, de sofrimento para esse sujeito. Então é necessário fazer essas articulações para poder
fazer o manejo adequado do que pode ser mudado na realidade daquela pessoa. Porque muito do que nos acomete, 80% passa também por como as pessoas lidam consigo mesmas e com as pressões que ela sofre do meio que ela vive. Então, assim, você ter um lar harmônico, ter pessoas realmente que estão ali empenhadas a ter uma conversa sincera umas com as outras, é raro, cada vez mais raro. Tá todo mundo o tempo todo conectado aqui, malmente conversa um com o outro olhando no olho, num jantar, na hora do almoço, tá todo mundo com pressa. Né? Então, a gente pode ampliar essa perspectiva do cuidado, principalmente para os homens, na normalização do adoecimento, por exemplo. Como é que eu vou ter um olhar mais sensível e empático para o adoecimento do outro se eu não consigo reproduzir isso comigo mesmo, por exemplo, né? Se eu não consigo normalizar que eu posso ser fraco, que eu tenho vulnerabilidades, que eu tenho medos da rejeição, eu tenho medo de morrer. Se eu não normalizar e não humanizar isso em mim, eu não vou ser compreensivo com a dor do outro. A dor do outro para mim vai ser mimimi, vai ser frescura. Então, há um ruído gigante na comunicação quando você não faz esse movimento empático, de se colocar no lugar do outro, que é extremamente difícil fazer isso, porque requer um lugar de sair também de uma zona de conforto. Sim. Então, quando a gente fala historicamente desse lugar de conforto do homem enquanto patriarcado, é reconhecer esses privilégios e o quanto esses privilégios os beneficiam. O homem, por exemplo, ele consegue andar na rua à noite tranquilo, sabendo que não vai ser assediado ou abordado. Psicologicamente tranquilo. E a mulher tem que lidar com esses estressores o tempo todo. Se ela vai para uma prestação de serviço, um atendimento, até num posto de combustível, por exemplo, e ambientes predominantemente masculinos, ela vai se sentir, de certa forma, insegura também. Então, o homem ele é reprodutor de adoecimento, mas não reconhece que esses privilégios acabam beneficiando em outras esferas. Então, passa muito por um movimento assim, de deslocamento do seu lugar, entender o lugar do outro, para poder normalizar muita coisa que a gente entende como arbitrária. É porque também eu acho que eu vejo pelo ponto de vista que quando você adquire um câncer de próstata, não vai impactar só a tua vida, vai impactar a vida de quem está contigo também. Então, o acompanhamento do psicólogo é essencial, tanto no paciente quanto a família, né? Para que as coisas ocorram ali perfeitamente bem. Mas na maioria dos casos, as pessoas não dão atenção a isso, né? Que é o correto a dar. Mas sim, vamos continuar aqui. Fica a reflexão em casa. O acompanhamento psicológico pode reduzir sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com câncer de próstata. Mito ou verdade? Verdade. Através do amparo psicológico, a pessoa ela começa a trazer, não só o psicoterapeuta, mas para a própria vida, né? A normalização desse adoecimento. Porque o que é que vem como questionamento muitas vezes também, né? Cada caso vai ser analisado individualmente. Vamos supor que um sujeito que tenha recebido diagnóstico de câncer de próstata, ele seja uma pessoa extremamente religiosa. E ele começa a se questionar por que Deus fez isso com ele, culpabilizando, né, uma entidade através da sua crença. Né? Porque a fé tem esses dois caminhos, né? Ou a afirmação daquilo que eu acredito, ou o distanciamento. Né? Então, a gente precisa analisar e levar isso em consideração. Não quer dizer que o psicólogo vai fazer uma intervenção religiosa, no sentido, não, você tem que acreditar em Deus e Ele quer o melhor para você. A gente não entra nesse mérito. Né? A gente está falando de uma profissão séria que trabalha com dados científicos. Então, a intervenção nesse sentido vai ser muito mais filosófica, no sentido do sujeito ressignificar o porquê ele está questionando isso, porque ele está atribuindo a responsabilidade a essa entidade. E entender que o adoecimento pode ter sido originário justamente dos hábitos dele. Esse paciente ele é fumante, ele tem hábitos de consumo de álcool, ele se alimenta bem, ele dorme bem. Quais são os estressores que levam ele a essas circunstâncias, né? O que é que pode ter causado isso? Porque, como eu falei, não é uma causa só, né? É multicausal. Então, é preciso fazer primeiro o acolhimento, né, desse sofrimento, entender os medos dele, para daí entender e ele chamar a responsabilidade para si também sobre essa questão, né? De que, pronto, agora eu preciso realmente mudar minha vida, preciso mudar meus hábitos, porque senão eu vou daqui para pior, ou então eu vou acelerar o meu processo de adoecimento, né? Então a psicoterapia ela funciona dessa forma, como um lugar de acolhimento, de amparo e de intervenção prática para que esse sujeito consiga recuperar, né, um estado de saúde mais adequado e não somatizar os seus medos e ansiedades que ele já carrega de outras questões, de outras esferas. Então, passa muito por esse lugar de compreensão
e acolhimento do sujeito. Então, Gildo, qual é o maior causador do câncer de próstata e como a psicoterapia pode auxiliar nisso? Vamos lá. Segundo os dados, né, e os estudos médicos que trazem sobre a questão do adoecimento do câncer de próstata, um dos grandes causadores, né, é justamente a obesidade, né? E aí a psicoterapia entra na questão da intervenção prática do sujeito de manejar as emoções. O que é que levou ele à obesidade? Se é um hábito alimentar ruim, se é uma prática da sua condição atual, se é uma coisa trabalhada na infância, né? Essa questão de se alimentar muito compulsoriamente, entender se isso é uma consequência da ansiedade desse sujeito, para poder, a partir disso, fazer intervenções práticas para ele recorrer à dieta, com acompanhamento multiprofissional, né? Com suporte de um nutricionista, de um educador físico ou um fisioterapeuta, para poder fazer pequenas intervenções, né, para que esse sujeito ele consiga manejar melhor a sua saúde, não só na perspectiva de regulação das emoções, mas também de conter os malefícios causados por conta desse hábito de anos, né? Então, Gildo, muito bom ter tirado essas dúvidas com você e ter aí absorvido essas informações que é muito importante para o pessoal de casa. E diz aí o pessoal onde é que eles podem te encontrar caso tenha necessidade de um acompanhamento psicológico. Pronto, maravilha. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o espaço de fala, né, e o convite. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, né, através do Instagram, por exemplo, @psigildoliveira. Lá tem meu WhatsApp, tem o link para o e-mail também, para me participar de outras entrevistas, palestras. Se você precisar de um acompanhamento psicológico, eu sou um psicólogo clínico, eu tenho meu consultório, sou psicólogo social também, faço atendimentos sociais, trabalho com o público adolescente, adulto, casais e idosos também. Eu sou pós-graduado em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, então se você tem dificuldades também de entender por que você se comporta e como se comporta, a gente faz a aplicação de teste para entender traços de personalidade, porque você tem alguns padrões de comportamento que não consegue mudar, e a partir disso fazer intervenções práticas e eu poder ajudar você da melhor forma. Muito bacana. É isso aí, pessoal, e até a próxima semana.